Duas leveduras frente a frente para compararmos a cerveja final. E aí, qual será que produz a melhor saison? Num lado, a clássica Belle Saison da Lallemand, uma das leveduras mais utilizadas para esse estilo, contra uma nova entrante no mercado, a CS31 da Angewist. Mais um Wheat teste aqui para vocês, comparando leveduras da Angewist com opções comerciais. E falar para vocês que a opção mais famosa para saison é a da Lallemand. É uma levedura fantástica que eu já utilizei várias e várias vezes e traz resultados muito legais e consistentes. Aroma bem frutado, um certo condimentado e um final muito seco, que é o que uma saison clássica belga precisa. Mas de fato eu não havia utilizado a CS31 e aqui então chegou o grande momento de colocar as duas lado a lado. Para você saber mais sobre as leveduras da Angewist que chegam aqui no Brasil, acessa aí o link que está na descrição da Produze, a importadora oficial que tem distribuído essas leveduras fantásticas aí para o Brasil todo e já está dando para encontrar em tudo quanto é brew shop. A diferença inicial das duas, já de cara, que dá para falar, é o preço. A Belle Saison você encontra aí em vários brew shops na faixa de 30 até 40 reais o sachê. E esses são mais ou menos os preços da Lallemand de diversas cepas ao redor aí do Brasil. A CS31 você encontra por volta de 20, 25 reais, que é o preço que está chegando as leveduras da Angewist. Tem até algumas que tem um custo-benefício melhor ainda. Mas agora vamos ver na prática. Bora lá para a abraçagem dessa saison bem clássica, bem fácil para você produzir aí na sua casa. A gente vai trabalhar com 4 kg de malte Pilsen, é a base toda. Eu fiz um pequeno ajuste com carafa 3 para deixá-la um pouquinho mais douradinha. E também vai ter um belo complemento com 500 gramas de açúcar. O estilo é para ser bem seco e a gente pode inclusive dar uma pelada utilizando açúcar comum mesmo. A mostura eu comecei ela a 45 graus. Arriei os maltes e fui deixando subir, tá? Subir até 68 graus. Então ele passa por algumas rampas, continua fazendo uma recirculação constante e tal. E ainda ganha um tempo, porque é só deixar a single vessel trabalhando. Feita a mostura, suspendi o cesto. A gente faz a lavagem como a gente faz em todas as cervejas aqui. Feita a lavagem, a gente já está com um volume pré-fervura bacana. A gente vai fazer a fervura. A gente vai produzir uma leva de 20 litros. Eu vou fazer o mesmo mosto e só vou separar em 2 fermentadores. Então a gente entra com 15 gramas de Zeus brasileiro da Bravaterra que estava aqui. Eu vou utilizar para amargor. A fervura de 30 minutos eu coloco logo no comecinho. E para dar uma carga de final de fervura de lúpulo, eu estava com esse lúpulo Monroe. É um lúpulo alemão. A linhagem dele é de um lúpulo selvagem americano. E dizem aí que ele traz notas bem frutadas, frutas vermelhas, cereja e um toque de laranja. Bem interessante para uma proposta belga. Bom, eu faço essa adição a 0 minutos, ali quando está 90 graus, e deixo 10 minutinhos, uma recirculaçãozinha ali no Hop Spider mesmo, para tentar extrair o máximo desse potencial de aroma do lúpulo. Resfriamento. Daí a gente vai passar para as duas leiteirinhas para a gente poder comparar certinho apenas a levedura. No caso a gente vai apenas hidratar as leveduras e surgiu uma questão interessante. Eu fui hidratar a Belle Saison e ela estava com um aspecto bem diferente, meio escura, e ela já decantou direto para o fundo do copo. Confesso que eu comecei a ter medo. Olhei a validade, ela estava faltando um mês para o vencimento. Eu falei, ai meu Deus, vou estragar esse teste. O que eu resolvi fazer? Um pequeno starter com a Belle Saison para ver se eu conseguia ressuscitar ela. Então vou conseguir multiplicar ela antes dessa fermentação. A CS31 não precisou, estava super fresca. Na própria hidratação ela já estava querendo sair do copinho ali. Então realmente ela estava pronta para a batalha. Depois de algumas horas a Belle Saison acordou para a vida e deu início a essa corrida. Vai ter uma certa diferença porque uma foi feita em starter e a outra não. Mas enfim, eu acredito que a fermentação vai estar bem equilibrada para os dois lados. Dia seguinte, com os dois fermentadores em 20 graus, daí eu fiz a nossa aeração com a pedrinha porosa, com a nebulizador,
e padrão aqui por 5 minutos. E daí começa a fermentação, inoculei as duas e daí para valer o jogo tá valendo 4 dias a 20 graus. E daí a gente pode subir bastante a temperatura depois, subir para 22 graus durante 2 dias e depois inclusive tirei da geladeira e deixei em temperatura ambiente 25 graus para finalizar e dar um toque esterificado se houvesse algum sinal ainda de fermentação. Deixei por mais 2 dias em temperatura ambiente, daí foi passar de novo para a geladeira para fazer um cold crash, decantar o máximo possível da levedura. Vale lembrar que eu não estou usando nenhum tipo de clarificante, nem nada, para a gente poder comparar a floculação, inclusive, de cada levedura. Então eu não vou adicionar gelatina nem nada. Fiz o envase das 2 cervejas em barris diferentes para a gente poder comparar. Mas uma coisa já foi interessante, a atenuação. A Belley Saison terminou com a FG de 1001 e a CS31 também. Olha só, as duas secaram tudo que tinha disponível de açúcar. Vale lembrar que essas 2 leveduras elas são diastáticas, ou seja, ela tem uma propriedade de poder quebrar cadeias mais complexas de açúcar que outras leveduras não quebrariam e assim comer. Então espere uma FG muito baixa usando esse tipo de fermento, principalmente numa receita de Saison que vai açúcar. Mas é bem por aí que a gente quer o resultado final, uma cerveja bem seca, bem frisante. Agora bora pro copo comparar lado a lado essas 2 cervejas. Vamos lá! Na minha mão esquerda tá Belley Saison, aqui na minha mão direita CS31. E aí, bora lá? As duas elegantemente turvas, um amarelo um pouco douradinho. Tem uma diferença da formação de espuma, mas é porque é o jeito que eu servi rapidinho aqui para trazer para vocês. Saúde! Aroma frutadinho, frutas amarelas, um pouco condimentado, um pouco de também bem esterificado, né? Mas tá sutil, tá gostoso, não tá explodindo, que é o jeito que eu prefiro uma Saison, tá? Aroma elegante. E aqui na CS31, aroma também frutado, leve condimentado, tá bem parecido. Saúde. Nossa, são cervejas bem secas. O amargor até aparece. Bastante pegada de lúpulo. Um amarguinho gostoso. Final muito seco, bem refrescante. E sabor bem frutado também. Agora vamos para a CS31. Também, mesma pegada. Final seco, amarguinho, bem lupulado. Tá muito parecido. Eu acho que é a primeira vez aqui no teste que dá para falar, entre aspas, que é a mesma cepa. Porque tá muito parecido, assim, a questão da esterificação, do sabor, o final, a FG ficou exatamente igual e as duas entregam uma puta Saison, assim, esterificada, condimentada e também final bem seco. Olha, se não é a mesma cepa, são cepas, sabe, irmãs, são vizinhas, porque o resultado entrega praticamente a mesma cerveja. Olha que interessante. Então seria a CS31 um substituto à altura, inclusive mais barata do que a Belley Saison? Tá aí, fica aí de informação para você fazer os seus testes. Eu não estou cravando nada aqui não. A gente sabe que nenhum laboratório tem propriedade sobre uma cepa. Tá aí na natureza, claro, que a pessoa pode ter isolado e tal, mas se não houve nenhum tratamento genético, se não houve nenhuma modificação, não é patenteável. E no fundo, as cepas têm sempre a mesma origem da Bélgica, que pegam de lá, e às vezes um outro laboratório pode ir lá também pegar, ou de repente pegar uma da outra. É assim, o importante é ter muitas opções para você, cervejeiro, se deliciar com tanta variedade de sabores e aromas que você pode trazer para sua cerveja. E cara, essas aqui, talvez seja a mesma, mas é uma grata surpresa e uma informação bem legal para você poder utilizar nas suas produções de cervejas belgas, Saison, principalmente. Ó, é mesmo. E se você quiser
conhecer mais outras cepas da Angel East, tem link na descrição para você ir lá no site da Produce e conhecer o catálogo completo. E com certeza o brew shop da sua região já deve estar trabalhando com as cepas da Angel East. Se não tiver, dá um toque para eles que com certeza vai ajudar muito os cervejeiros aí da sua região, tá bom? Um abraço e boas brejas. Cheers. Agora não vai faltar saison. Falou!